E se o futebol tivesse regra de outros esportes lá do canal Eurofute, então bora lá reagir, deixa o like e solta o play. E se você aí pudesse ligar lá pra cabine do VAR e falar pro juizão exatamente onde é que ele errou numa decisão, e aí o juizão aceitasse a sua sugestão e revertesse, por exemplo, um pênalti mal marcado. Agora imagina se um gol de pênalti valesse menos do que um golaço de fora da área. Ou se no meio de uma partida começam aquelas cenas lamentáveis, em uma vez briga, de chegar o pessoal ali pra brigar ou pra separar, todo mundo abre e deixa os jogadores caírem na porrada. Pois é, no vídeo de hoje a gente vai descontrair um pouquinho, imaginando como é que seriam regras que existem em outros esportes se elas fossem aplicadas aí ao futebol. E senta aí relaxado, espero que você se divirta porque tem muita coisa maluca, tá? Eu sou o Pedro Silveira, você está no Eurofute e a gente começa diretamente com o basquete. No basquete, um time pode fazer quantas substituições quiser, sem limite de jogadores, desde que o jogo esteja paralisado e o árbitro autorize. Exatamente. Agora imagina isso colocado no futebol, você poder tirar e colocar jogadores em campo praticamente a qualquer momento. Ia mudar muito a forma de jogar, né? Talvez fosse uma boa pra poupar jogadores super veteranos, mas que ainda estão rendendo, no sentido de, por exemplo, pega um meia de 40 anos lá, quando o time tá com a bola atacando, tu deixa o cara em campo. Agora, se o time for defender, tu tira ele, bota um volantão e o cara tem esse tempinho pra descansar. Ele só entra de novo na hora de atacar mais uma vez, sacou? Outra coisa que provavelmente aconteceria é a gente ter o surgimento de grandes especialistas, principalmente em bola parada, né? Escanteios, faltas e pênaltis. E umas situações, por exemplo, assim, tem um escanteio. Em vez de ser uma batida normal ali, não. Sai um monte de jogadores, entra, sei lá, uns 3, 4, 5 caras de 2 metros de altura pra tentar fazer gol de cabeça. E na cobrança, bota um jogador que só treina isso. O cara só treina escanteio a vida inteira, entendeu? O cara é especialista naquilo. Abriria muitas possibilidades, né? Seria uma doideira. Outra regra do basquete que é interessante é a da ejeção. Exatamente, lá existe a possibilidade de um jogador, ao invés de ser expulso e deixar o time com 1 a menos, ele depois de cometer um número X de faltas técnicas ali, ou de ser violento, ele é ejetado. Ou seja, ele não pode mais voltar pro jogo, como se ele tivesse expulso, né? Porém, o técnico pode colocar outro jogador no lugar dele, entendeu? Então, no caso, é um híbrido entre uma substituição e uma expulsão. Ele é obrigado a sair de campo, só que o técnico pode colocar alguém no lugar. Essa regra da ejeção, como é que mudaria o futebol? Provavelmente, os times começariam a ter uns jogadores ali completamente carniceiros, só pra ficar fazendo falta ali, parando o jogo, quebrando o time adversário. Aí depois o cara, em vez de ser expulso, ele só sairia, o técnico bota outro no lugar e segue o jogo. É assim que acontece no basquete, eu não tenho a menor ideia, mas no futebol é assim mesmo, tá certinho. Ainda no basquete a gente tem uma regra que mudaria o futebol pra sempre, né? Que é o seguinte, no basquete, uma cesta normal dá 2 pontos, mas e a de fora vale 3. É uma cesta de 3 pontos, enquanto um lance livre, vale 1. que é meio que um pênalti do basquete, muito entre aspas, vale apenas 1 ponto. Agora imagina isso no futebol. Digamos que um gol de fora da área, né? Vale 3 gols. Daqueles de longe, vale 3. Um gol de dentro da área mais padrão vale 2, quer dizer, e um gol de pênalti vale 1. Pensa como seriam os mundos alternativos com essas regras. Essa é muito gol, hein? Final da Copa de 2006, Itália e França. O Zizou abre o placar de pênalti, aí valeria 1, né? Só que depois a Itália faz um gol com o Materazzi, que é de cabeça de dentro da área, valeria 2. Então ali, em vez da Itália ter empatado, ela teria virado. Seria uma doideira, né? Imagina só o pênalti valendo só 1. O Cole Palmer, só de ouvir isso, já começa a tremer na base. Ainda no basquete a gente tem a regra das faltas gerando tiro livre. Depende muito da federação, mas na NBA, por exemplo, depois de 4 faltas no quarto, cada nova falta gera 2 lances livres pro oponente cobrar. Já pensou isso no futebol? Digamos assim, cada time pode fazer um máximo de 5 faltas por tempo, né? Aí digamos tá no segundo tempo, quando o time comete a 6ª falta, o time adversário tem um pênalti pra bater. Já pensou? Eu te garanto que os jogadores iam pensar 2 vezes antes de cometer faltas, né? Talvez o jogo ficasse mais corrido. E talvez também tivesse jogos aí com 6, 7, 8, 10, 15 pênaltis. Aproveitar que eu dei uma cutucada no Cole Palmer antes e falar que assim ele seria certamente o artilheiro da Premier League. Harry Kane também, hein? Seria uma doideira, né? Eu topo um vídeo da gente testando essas regras aí na vida real, viu? Junto uma galera aqui, a equipe do Eurofute, os inscritos, a gente joga futebol assim, pô. Chama o Cole Palmer também. Coitado, o cara tá apanhando de graça. Bom, saímos do basquete pro futebol americano e uma coisa aí eu não entendo nada de futebol americano. Tem de sobra, né? É o aspecto tático. O jogo fica parando toda hora, inclusive é meio insuportável pra quem não tá acostumado a assistir, né? E justamente em cada uma dessas paradas ali, os times podem combinar as próximas jogadas e trocar todos os jogadores em campo. Exatamente. Na NFL, por exemplo, é como que cada equipe tem ali, tipo, 3 times pra situações diferentes, né? O time do ataque com o quarterback ali armando o jogo com o objetivo de
fazer o touchdown, o time da defesa, que vai tentar impedir o ataque adversário, e tem até o time de especialistas, que tá ali pra ocasiões específicas, né? Quando tem que chutar a bola pra começar uma partida, ou pra tentar pontuar ali com um field goal e tal. Imagina isso no futebol, né? Por exemplo, o Arsenal tá atacando, e aí tá todo mundo lá em campo. Tá o Odegaard, Trossard, Gabriel Martinelli, Jesus, Nketiah, Havertz. Todos os jogadores ofensivos do Arsenal em campo ao mesmo tempo. Aí a bola saiu, e agora a bola tá com o rival. Aí o Arteta tira todo mundo e começa. Bota o Gabriel Magalhães, o Saliba, o Tomiasso, o Kivior, o Zinchenko, o Cedric, o White. Bota todo mundo de defesa. Seria uma doideira, né? Mas não funcionaria, na verdade, porque o futebol, ele é dinâmico, né? Tu roubou a bola, continua o jogo. Lá no futebol americano, o jogo vai parando todo momento, então ele possibilita essas trocas, né? Agora imagina o desespero, o time adversário tá lá com 11 pontas e meias atacantes em campo, aí os caras perdem a bola e tem que defender. Aí o Odegaard vira zagueiro, o Havertz vira zagueiro na correria, porque não deu tempo de trocar pro time de defesa. Que loucura. Agora, outra regra interessante... Não ia dar certo não, esse do futebol americano. O principal objetivo dos times ali é fazer o famoso touchdown, que é basicamente correr com a bola até a end zone, ganhando ali 6 pontos e mais a possibilidade de ponto extra ali com o field goal, por exemplo. Agora imagina se fosse assim no futebol. Digamos que ao invés dos jogadores terem que chutar a bola pra ela passar da linha do gol e entrar na rede, né? Eles tivessem que entrar com bola e tudo. Talvez o gol tivesse que ser bem maior pra isso sequer poder funcionar mais ou menos, né? Mas provavelmente a gente ia ter mais jogadores dribladores ganhando protagonismo, né? Porque os caras iam conseguir passar pelos adversários ali pra tentar chegar na linha de fundo ou na linha do gol, daria bem. driblando, porque o único jeito de pontuar seria entrando com bola e tudo. E talvez também os times botassem muitos caras que fazem lançamentos longos bons, e dentro da zona do gol lá, botaria jogadores que têm o domínio perfeito, né? Pra um fazer um lançamento e o outro dominar. Dominou dentro da zona do gol. Entrou no gol, já era. Né? Seria bem doideira. Agora vamos falar de tênis e aquele lance meio que futevôlei, porque algo parecido com tênis mais futebol já existe, né? Que é aquela brincadeira lá que os jogadores passaram a amar, chamado fute-mesa, que na verdade é um misto de tênis de mesa, né? De ping-pong com futebol. Porém, uma coisa muito interessante do tênis é que é um esporte onde o empate não existe. No tênis meio que é possível um jogo durar eternamente. Se acaba em empate, digamos, tem o tiebreaker lá, em que os caras ficam jogando durante horas e horas e horas e horas, até alguém conseguir abrir uma vantagem e aí ser declarado vencedor. Tem uma partida de tênis que já durou mais de 11 horas. Meu Deus. Agora imagina isso no futebol, indo me embora. Não tem empate e também não tem uma solução pro empate, tipo gol marcado fora de casa ou penalidades. Cada vez que empata, adiciona, sei lá, 15 minutos de jogo, como se fosse uma prorrogação. E se empatar ao final dessa prorrogação, adiciona mais 15 e assim vai. Pensa só, né? Eu tava lembrando daquela partida horrenda da Copa do Mundo de 2022 entre Marrocos e Croácia. Nossa, mas foi um jogo assim pro cara questionar o seu gosto pelo futebol, né? Tipo assim, o que eu tô fazendo assistindo essa desgraça? Imagina se aquilo lá, que foi tortura por 90 minutos, durasse, sei lá, 8 horas de Marrocos contra Croácia. Desligado 0 a 0. Na hora. Que delícia. No final, alguém ia chegar e fazer um gol contra de propósito pra acabar com o sofrimento alheio, né? Agora a gente vai pro hóquei no gelo, e mesmo que você não conheça ou não goste de hóquei no gelo, também não conhece uma regra, não. Pode ficar tranquilo, porque é uma das melhores regras que poderiam ser aplicadas no futebol, tá? É um pouco controverso também. Uma coisa interessante do hóquei no gelo é que o rink ali tem um espaço atrás do gol, onde os jogadores podem ir, né? Então pensa se o futebol não acabasse na linha de fundo, mas ela fosse, sei lá, uns 5 ou 10 metros pra trás, ou seja, o gol ficasse meio que no meio do campo ali, né? Não ficasse no fim. Aí os jogadores poderiam, tipo, fazer jogadas por trás da baliza, e de repente até alguém fazer um gol de trás do gol. Só na banheira ali atrás. O Messi vai driblando pra trás do gol. Aí tá lá atrás do Suárez. Lá de trás pra alguém que tá na pequena área na frente do gol, o cara cabeceia e guarda. Seria lindo, hein? Bom, mas acontece que no hóquei no gelo, na verdade, tem uma regra que chega a ser absurda e a gente pesquisou bastante pra ver se era realmente verdade, porque é difícil de acreditar. Mas é verdade sim, então pode confiar. Que é o seguinte, no hóquei no gelo, pode brigar. Oxe. Exatamente, é permitido em alguns locais os jogadores se pegarem ali amigavelmente na porrada. Quando dois jogadores estão se estranhando, basta ambos tirarem as luvas e jogarem o taco no chão, que começa oficialmente a briga. Aí você pensa, tá, mas no futebol já tem briga. Sim, só que se os jogadores brigarem no futebol, todo mundo tenta afastar e os jogadores vão ser punidos, vão ser expulsos e tal. No hóquei não, a briga é oficial, meu Deus, assim, que loucura. Parte do jogo e tá na regra. Inclusive soa um sino de luta no estádio, e aí o juizão não pode fazer nada senão ficar esperando ali e olhando enquanto os jogadores saem na porradaria franca. Caraca. E assim, tem alguns lugares que não permitem mais isso aí,
Mas principalmente nas ligas norte-americanas ali, parece que pode mesmo. É doido, E né? agora imagina isso aí no futebol, cara. Os caras se estranhando ali, né? Por exemplo, Theo Hernandes e Dumfries. Os caras estão ali com o sangue fervendo, louco pra dar um tabefe um no outro. E aí, ao invés de todo mundo chegar no não, Deixa ele se... o juizão ter que amarelar um, amarelar o outro, não. Soa um sino, todo mundo faz uma rodinha e os caras começam ali na camaradagem a se encher de pancada, enquanto a luta passa no telão e o estádio vai à loucura. Assim, eu não sou a favor da violência, mas tu pensa que nesse cenário hipotético é uma coisa que assim, os caras estão brigando porque eles querem. Os dois, né, se um não quer, os dois não brigam. Não, os dois estão ali querendo isso aí. Tá na regra do jogo, é legal e tá tudo sendo regulado, tem um juizão ali, né? Então seria mais como se fosse uma luta mais saudável no estilo de um MMA, de um boxe. Não é aquela pancadaria feia, aquela violência, aquele mau exemplo. Não, é como se fosse uma parte do esporte ali, né? Digamos que um pequeno trecho de boxe dentro do futebol. Eu tenho certeza que o público, em geral, acharia bastante divertido ver isso aí, né? Mas assim, no hóquei no gelo, os jogadores brigam, é legalizado mesmo, só que eles acabam sendo multados sim, tá? Só que olha que legal, a grana que eles pagam de multa não vai pra federação e já era. Não, vai pra um fundo que ajuda ex-jogadores aposentados e até uma parte pra NHL Foundation, que é uma instituição de caridade. Então tu pensa só, literalmente todo mundo sai ganhando. Pô, se tu for pensar tá ajudando outras pessoas, bacana. É gigantesca que o futebol não tenha isso, né? Alô CBF, UEFA, FIFA. Fica aí a ideia, fica aí a sugestão, beleza? Nossa, Felipe Melo quebra muita gente, Felipe Melo é doido. Uma regra das antigas lá que seria inacreditável ser aplicada no futebol. E pra falar disso, a gente tem o prazer de chamar um convidado especial aqui, o Sérgio do canal Boteco F1, que sabe tudo do esporte e vai explicar pra gente, é muito bom. Fala aí, Sérgio. Olá pessoal do Elofute, tudo bem com vocês? Seguinte, Pedro, a Fórmula 1 já teve umas regras bizarrésimas, mas a mais bizarra delas, com toda a certeza do mundo, foi a de descartes no campeonato. Sérgio, que doideira é essa? Como funcionava? A Fórmula 1 tinha um sistema que durou durante muito tempo, desde o seu início, de contar apenas algumas corridas como realmente necessárias para o campeonato mundial. O que isso significa? Vamos supor que nós tenhamos 10 corridas numa temporada, certo? Dessas 10, apenas 7 resultados vão valer para a soma do campeonato mundial de pilotos. Sim. 3 eram jogadas totalmente fora. Por que isso existia? Porque os carros quebravam muito. Então a ideia era jogar totalmente fora esses resultados que não valiam tanto a pena. Então, a regra é a seguinte: os piores resultados não valem. A gente só conta melhores. Esquisito, né? Um exemplo claríssimo e mais maluco dessa situação na Fórmula 1 aconteceu em 1988. Naquele ano, o Alan Prost terminou o ano com 105 pontos e o Ayrton Senna com 94. Aí você vai me perguntar, mas Sérgio, eu sei que em 88 o Senna foi campeão. Que doideira é essa? Então, por causa do lance dos descartes, tá? O Senna teve 8 vitórias, o Alan Prost 7. O Senna teve 3 segundos lugares e o Alan Prost 7. Quando a gente vai tirar os piores resultados, acabou que o campeonato terminou da seguinte forma, com Ayrton Senna com 90 pontos, só perdendo 4, e o Alan Prost com 87, perdendo 18 Caraca, Zé. Por causa dessa regra completamente bizarrésima, que deixou de existir ainda bem lá no início dos anos 90. Já imaginou um campeonato assim, onde de 38 rodadas a gente só conte, sei lá, 25? Não, até não dá certo não. Ia ser muito chato. Então, é doido, né? Que doideira, né? Talvez, se a Copa do Mundo fosse assim. Valeu demais, Sérgio. Conheçam o trabalho dele. Vai ter mesmo assim, canal mano. aí, tanto na descrição quanto também aqui passando no card, fechou? Chegamos agora no skate, que virou esporte olímpico, né? E uma das regras mais incríveis pra ser aplicada no futebol é que as competições de skate funcionam com base num sistema de pontos, né? Onde tem jurados que são responsáveis por avaliar as manobras dos skatistas, né? E aí eles dão nota. Imagina se isso fosse no futebol. Tipo assim, a cada gol que sai, teria alguns jurados avaliando quão bom foi aquele gol, né? Por exemplo, um golaço absurdo, né? Pega aquele coletivo que saiu lá na época do Arsene Wenger. Pô, esse gol é uma maravilha. Saiu o gol lá, os jurados todos levantam a plaquinha, né?
Nota 10, aí E vale do 10. James Rodrigues, Em compensação, lá na Copa aquele do gol Mundo também, Manchester bonito papo, aquele United, golaço. O Chicharito chuta a bola na própria cara e marca um gol de face. Gol feio do capeta, né? O jurado já levanta ali, pô, nota 1, vale só 1, sacou? Aí pro gol valer de verdade, teria que ser assim, uma jogadaça, que caneta, teria que hein? ter drible, Toma. uma finalização diferente. Aquele golzinho padrão de chegar na linha de fundo, tocar pra dentro da área e o centroavante empurrar pro gol vazio, por exemplo, mal teria valor, né? Quem seria rei aí seria o Ronaldinho Gaúcho e jogadores aí como o Neymar, né? O JJ Okocha. Messi. Os caras dribladores que fazem mágica, assim. Ou o Ibra, naquelas finalizações completamente malucas. Golaço que desse aí lá. também. Enquanto alguns caras tipo o Chedira ou o Cornelius, né? Não Cornelius. não teriam mais espaço no futebol, né? E o futebol, nesse caso, agradece. Partiu pro golfe agora e é mais um esporte um pouco complicado de traduzir as regras pro futebol, mas tem pelo menos duas coisas interessantes, né? A primeira é a questão do buraco. Lá No ele- golfe, tu vai com um taco, uma bolinha, tentando ali aproximar a bolinha cada vez mais e colocar ela dentro da caçapa. E meio que se juntar isso com o futebol, é uma coisa que já existe, é um negócio chamado fute-golfe, que é literalmente um golfe em que você joga com os pés e uma bola de futebol, né? Mas se fizesse o contrário, tentasse levar essa regra pra dentro do fute, eu acho que seria mais ou menos o seguinte, a gente substituiria o gol, né, de um espaço vazio ali entre as traves pra um buraco no chão. Pensa o mesmo tamanho ali do Aham. gol, né? Só que é um buracaço cavado ali seria fácil fazer gol de longe. E os jogadores têm que colocar a bola dentro desse buraco, né? E aí fica o goleiro ali na frente tentando impedir. Fora o perigo do goleirão Cair querendo dentro também. botar o pezinho pra trás sem querer e cair no barranco. Seria doideira, mas tem uma regra, entre aspas, que é muito mais louco do golfe, né? Que se aplicada no futebol, olha, bicho, ia gerar um caos mundial. É que uma vez no golfe aconteceu a seguinte situação, tá? Um telespectador reparou que uma jogadora tinha colocado a bola no lugar errado e eles no dia lá da competição não perceberam. O sujeito então mandou um e-mail pros organizadores Oxi. lá e a moça depois acabou tomando uma punição. E não foi a primeira vez não, é algo que já aconteceu até com o Tiger Woods e aparentemente o golfe permite. E se fosse no futebol, literalmente seria mais ou menos assim, né? O VAR errou, aí você na sua casa, né, pega o celular ou passa um zap lá pra cabine do VAR e fala, pô, vocês traçaram a linha ali no lugar errado, botaram Não foi frame pra impedido. trás, um frame pra frente. Valeu o gol Ou, e tal. Vocês não perceberam que teve impedimento lá na origem da jogada. E o pessoal do VAR ia analisar e fala, pô, realmente, né? Aí o juizão já bota a mãozinha assim, né? Já ouve da cabine do VAR lá. Pô, realmente o torcedor João da Silva corrigiu a gente aqui, ó. Não foi pênalti não, anula, anula. Meu irmão, o que ia chover de ligação pras federações lá é um negócio inacreditável. E conhecendo o torcedor de futebol ali, cara, eu diria que essas ligações não seriam muito amigáveis. O jogo não ia acabar nunca, né? Cada falta ia ter alguém ligando lá. Porra, seu juiz, tu não viu que ele tocou no dedo mindinho do fulano antes de cair, não sei o quê. O árbitro ia estar se corrigindo toda hora. Toda E hora. aí ia ser um corrigindo Toda hora o podia outro. parar o jogo. O João ia ligar dizendo que foi pênalti. O Antônio ia ligar dizendo que não foi nada. Literalmente essa regra acabaria com o futebol. Pô, vamos fazer um Já seria desafio, uns esporte comenta, chato. tentando pensar em outra regra de outro esporte que a gente não falou aqui, tá? E como é que ela seria se fosse aplicada no futebol. Tenho certeza que vocês podem pensar umas coisas aí muito da hora. Deixem nos comentários, deixe o like antes de sair, que ajuda muito a divulgar o canal. Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou! Oi, ia ser assim, mano, algumas regras ali valeria a pena ter no futebol, né? Tornaria o futebol mais legal. E outras não seriam muito bacana não de ter no futebol, porque acabaria estragando o esporte. Mas é isso, galera, o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Deixa teu like, se inscreva no canal. Me siga também no Instagram que vai estar aqui embaixo. É isso, obrigado por ter assistido. Mas até a próxima. Fui!